Você já viu falar em um médico especialista em dor? Sabia que existe uma área na medicina inteiramente dedicada para que algumas pessoas simplesmente diagnostiquem e entendam por que certos tipos de dor não passam? E hoje eu tenho aqui o prazer em receber uma das maiores referências em dor da nossa região, uma colega médica, amiga, doutora Ellen, médica há 25 anos, anestesiologista, especialista em medicina pela Unifesp, doutora, professora e coordenadora do internato da Uni, ex-presidente do Cremero, uma trajetória impressionante. Então tenho uma grande satisfação de recebê-la aqui, doutora Ellen, e para receber você aqui também ter esse bate-papo, essa conversa a respeito da dor, que é um sintoma, que é uma condição muito comum, talvez uma das mais comuns na população como um todo. É uma grande honra, um grande prazer recebê-lo. Eu queria aqui conversar com você a respeito. Qual é a primeira coisa que vem assim que você gostaria de falar para as pessoas a respeito da dor? Primeiro, muito obrigada pelo convite, João Paulo, um grande amigo, querido, e obrigada por essa oportunidade, você já abriu o programa falando sobre a dor como uma condição e não apenas como um sintoma ou um sinal de que algo vai mal. Né? Então, assim, o atendimento da dor e a medicina da dor vem exatamente para mostrar para a população, para as pessoas e até para a comunidade médica que a dor, ela existe, mas ela não precisa gerar sofrimento, ela pode ser tratada. Ótimo. Mas assim, antes da gente aprofundar um pouco mais no tema, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória para aquelas pessoas que ainda não a conhecem, né? Quem está te vendo pela primeira vez, conta um pouquinho da sua jornada até aqui. São 25 anos de formada, né? Se a gente for contar o tempo de contato com a medicina, a gente soma aí um pouquinho mais, já vão mais de 30 anos. E a medicina sempre foi uma paixão, né? A anestesia sempre foi uma paixão. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu não queria fazer anestesia, eu queria fazer oftalmologia, e aí quando eu fiz fisiologia, farmacologia, eu vi aquela coisa de medicações analgésicas, medicações anestésicas, e eu achei que era uma grande mágica, sabe? Você conseguir aliviar a dor das pessoas, fazer ela entrar no centro cirúrgico, fazer uma cirurgia, sair bem. Então foi nesse momento que eu decidi que eu ia fazer anestesia. E depois, durante a residência de anestesia, né, a Unifesp sempre foi uma referência no tratamento da dor crônica. A gente está falando de muitos anos, professora Ryoko, professora Ana Laura, assim, são pessoas de renome internacional. E ali eu vi que a dor tinha uma outra perspectiva, né? Então era uma outra maneira de ver a dor como doença, como tratamento, como mudança de vida. Eu achei muito bonito você falar dessa questão da magia, né? A mágica dos anestésicos, dos analgésicos. Isso, e assim, a gente na medicina, em diversos momentos, a gente se encanta com um determinado assunto na medicina, no atendimento, na área ou alguma especialidade. Isso ainda te encanta de alguma forma, Sempre. mesmo hoje? Sempre. A medicina, ela é uma paixão para todo mundo que a escolhe, né? E para todo mundo que a medicina escolhe, né? A gente costuma dizer isso, né? Que não é a gente que escolhe a medicina, e sim o contrário, né? Eu sempre me encanto, sempre me deslumbro com as novidades e com as possibilidades e com a evolução que a medicina vem trazendo. Você sabe que no meu consultório eu tenho os meus primeiros livros. Eu tenho minha primeira edição, sou canceriana, né? Eu tenho a minha primeira edição do Goodman, do Guyton, eu tenho o Porto, que eu estudei semiologia. Então, assim, eu olho para eles assim e digo, caramba, como as coisas mudaram, porque hoje você entra na internet e você destrincha, você tem tudo isso daqui, se você quiser, me dê o capítulo tal do Selmo Celeno Porto, ele vai te dar tudo aquilo. Então, a nossa realidade lá atrás, quando a gente estava na faculdade, era uma, hoje a realidade é completamente diferente e é isso que continua me encantando, né? A gente, sempre que a gente vai num curso, vê uma novidade, eu penso, nossa, olha isso aqui é fabuloso. Você vê a evolução no tratamento, na condição do ser humano. O ser humano não mudou, né? Mas a forma de abordar
abordar e a forma de proporcionar aos seres humanos uma vida mais longa e com a melhor qualidade é fantástico. Hoje uma pessoa de 60 anos é totalmente diferente de uma pessoa de 60 anos de 20, 30 anos atrás. Então, e isso é a evolução da medicina. Muito bacana, eu também me encanto com isso. Também tenho meus livros Olha ali aí. de cabeceira também, que eu não desfaço, apesar da gente ter toda a tecnologia, né? Ter os arquivos digitais que você consegue armazenar, mas eu também tenho minha paixão ali pela coleção do Neto. Mas eu queria que você me explicasse, assim, a gente sabe, né, muitos já conhecem, mas tem muitas pessoas que ainda não procuram, sabe assim, que existe o médico da dor. Então, eu queria que você falasse, né, ali de uma forma simples, né, me explicando quem é o médico da dor. O médico da dor, primeiro, ele não é só o médico que terminou a faculdade, os 6 anos, e decide que vai trabalhar com dor e ele começa a trabalhar com dor e ok. Não, não é isso. Então, é necessário que tenha uma especialidade, né? Então, no meu caso, eu sou anestesista, então fiz os 3 anos de residência médica em anestesia, depois eu fiz mais 1 ano de residência médica em medicina da dor, na Unifesp, né? E aí eu tive o meu RQE de medicina da dor. Já tinha o de anestesia, o RQE é o Registro de Qualificação e Especialidade, né? Dado pelos CRMs e o CFM. Então já tinha o meu RQE de anestesiologia, fiz a medicina da dor, tenho o meu RQE de medicina da dor. Não satisfeita, eu fiz a prova de título de medicina da dor. Não é obrigatório, então eu já podia trabalhar, já tinha a minha Já tinha. habilitação, mas eu quis fazer a prova de título de medicina da dor. Parece até meio bobo dizer isso, mas assim, é um desafio pessoal, né? Então, assim, eu queria testar as minhas habilidades fazendo aquela prova e o título é lindo, né? Então, assim, aquele diploma, ele é uma coisa que eu olho hoje e falo assim, nossa, que legal. Então, assim, tá ali o meu diploma de título de especialista em anestesiologia, título de especialista em medicina da dor. Então, assim, é uma capacitação, uma autoridade, um reconhecimento do que eu sou capaz de fazer na medicina da dor. Maravilha. Eu também concordo bastante que esses caminhos, tanto da residência médica quanto da titulação por prova, eu acho muito interessante. E a prova, eu lembro da minha época, que eu Olha, fiz as provas de título, ela te força, obriga a estudar. Então, queira ou não, a gente só tem a ganhar com esse preparo e no final das contas, quem ganha mais é a a população, é o população. paciente, quem vai ser atendido por um médico melhor preparado. Então, fica aqui, né, aquela recomendação de sempre estar de olho ao procurar o médico, um especialista que tem registro de qualificação, está lá registrado, documentado tudo no Cremero. Mas eu também quero aprofundar um pouquinho mais aqui agora sobre os tipos de dor, né? Porque isso é muito comum, né? A gente tem também todos os dias eu também atendo as pessoas ali com diversos tipos de dor e eu queria que você, de uma forma simples, né, falasse um pouquinho sobre os tipos de dor para as pessoas. De forma bem simples, Como os assim? tipos de dor são 4 tipos básicos, né? Então, o primeiro tipo é a dor de origem nociceptiva. O que significa isso? Ela nasce onde tem receptor. É a dor de carne, músculo, é a dor de junta, né? Então, as dores articulares, a dor de vísceras, dos órgãos, né? Então, todas dores nociceptivas. Depois eu tenho dor do tipo neuropática, nervoso. Então, uma dor pós-AVC. O paciente tem um derrame e ele fica com um lado que ficou um pouquinho deficiente, ardendo, queimando, né? Então, são características, é como se você, acho que isso todo mundo já aconteceu, você bateu o cotovelo na mesa e aí você sente aquele formigamento, queimação, choque e dormência. Essa é a característica primordial da dor neuropática. Quando eu tenho um acometimento de nervo, eu tenho a dor neuropática. Depois eu tenho a dor mista, que é quando você mistura a nociceptiva e a neuropática. Muito comum na dor oncológica, na dor do câncer, porque eu tenho uma alteração tecidual, esse tecido ele vai crescendo de uma forma desordenada e em algum momento ele toca no nervo. E aí eu tenho essa dor que é mista. E a última é a dor nociplástica, né? É onde eu tenho uma alteração na via da dor. É como se tivesse um desmantelo ali na parte da transmissão da dor e da consciência da dor. Isso é muito comum. O melhor exemplo é a fibromialgia, onde a paciente busca vários médicos, ela aparentemente não tem nada, mas ela tem um desmantelo da via da dor e é o que causa o sintoma de dor em todo o corpo.
Aproveitando aqui o gancho, eu queria saber também desses tipos, se tem algum que se destaca, assim, como uma dor que passa mais despercebida pelos médicos em geral, né? Para quem não é especialista, tem algum A tipo que... nociplástica. A nociplástica, porque é a que tudo vai dar normal. Entendi. É a que tudo vai dar normal ou é a que o médico vai atender o paciente e vai dizer que ele está maluco? É o paciente, não, mas aqui você está com todos os seus exames normais, isso aqui não tem nada. E isso Para, então muitas assim, vezes não é aí valorizado. não é valorizado. E às vezes o paciente, ele sai, ele fica depressivo, porque assim, mas pô, ninguém me entende, ninguém me ouve. Eu estou falando que está doendo e ninguém acredita. Isso é a parte mais dramática do tratamento da dor. E falando assim também em escala analgésica da Organização Mundial de Saúde, a gente fez ali um roteiro, né? A gente estava conversando, vendo o que, é que a gente poderia falar aqui no nosso bate-papo. E eu queria também saber um pouco mais, porque quem não lida propriamente com isso, às vezes não tem esse conhecimento. Que E as existe uma. pessoas também, né? Ela ainda é atual, ela ainda funciona? Como está isso hoje em dia? Essa escada analgésica, eu acho ela excepcional. Ela é uma ferramenta criada há muitos anos atrás, na década de 50, né, onde tem degraus de intensidade de dor e uma orientação de como você vai tratar essas intensidades. Então, a dor começa de fraca, moderada e de alta intensidade, né? No primeiro degrau, eu uso analgésicos simples, dipirona, paracetamol, não uso opioides. No segundo degrau, eu uso esses analgésicos simples, uso opioides fracos, codeína, tramadol, né? E no último degrau, eu já passo para os opioides potentes, né? Então, essa é uma... A gente costuma dizer que quando você sobe o degrau, você está tratando dor crônica. Quando você desce o degrau, você está tratando dor aguda. Que a dor aguda ela é muito intensa no começo, e aí você coloca uma medicação com uma potência muito alta e depois ela vai diminuindo. Mas onde é que está a falha da escada analgésica? É que é o equívoco de você tratar a dor apenas como se ela fosse fraca ou forte. Porque é o que a gente acabou de falar. Então, existem vários tipos de dor. Então, não é apenas a intensidade que dá a característica da dor. Não é apenas a intensidade. É todo um cenário, né, que gira em torno da origem da dor, do que ela causou no sistema nervoso central, da sensibilização central e do que ela causa no entorno do paciente. Aí é o pulo do gato, né? É você entender que existe todo um conjunto de fatores que precisam ser considerados. E sobre os recursos, né? A gente sempre, quando toca em qualquer assunto ligado à medicina, nós estamos falando em evolução, estamos no ano de 2025, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre os recursos modernos. Quais são os principais recursos para abordar, para tratar dor hoje em dia? Isso é o mais gostoso de falar, né? Porque é exatamente você acompanhar a evolução da medicina e você tá pronto para entrar em tudo que tiver de novo, né? Então, quando eu aprendi a fazer dor, a gente fazia os bloqueios, que até hoje se fazem bloqueios analgésicos, pela anatomia. Hoje a gente usa, depois veio a escopia e hoje a gente faz todos os procedimentos guiados por ultrassom. Com ultrassonografista, você sabe que é totalmente diferente você visualizar a estrutura e você colocar uma agulha e você ir no alvo certo. Né? Então, assim, isso facilita muito, assim, os procedimentos eles são muito mais fáceis, né? Os procedimentos minimamente invasivos guiados por ultrassom é excepcional. Né? E aí, dentro desses procedimentos, eu posso fazer neuromodulação, radiofrequência ablativa, radiofrequência pulsada, porque eu tenho um risco muito pequeno de acertar um nervo, acertar um vaso, acertar uma estrutura nobre, sabe? Porque eu estou vendo a estrutura. Então, quando eu coloco a agulha, eu vejo onde é que eu estou colocando a agulha e eu consigo gerar um estímulo ali com uma grande segurança. E, obviamente, que o fato de eu ser anestesiologista, a gente não tem medo de agulha, né? Quer dizer, eu tenho em mim, né? Mas nos outros, então, eu já estou acostumada a fazer agulhar todo mundo e eu estou acostumada com medicações, dose tóxica e tudo. Então, assim, é muito bom. Hoje tem um arsenal, assim, imenso para o tratamento da dor. Né? Desde essas opções minimamente invasivas, como obviamente a farmacologia, né? Então usar medicação, tanto por via oral quanto por via endovenosa, ainda é uma opção também. E dentre todo esse leque de possibilidades, tem algum que se destaca, que mudou assim o prognóstico? Você teria um para citar? Neuromodulação, radiofrequência. Sim. E o estimulador, né? O estimulador na medula também
Mas, assim, para o leigo, explica assim de forma Qual, básica, assim, para qual o é a leigo diferença? entender. A gente estava falando da escada analgésica, certo? Então a escada analgésica, ela me dá opções medicamentosas, tá? Mas em qualquer momento, se eu estou usando o parâmetro da escada analgésica, em qualquer momento eu posso colocar um procedimento intervencionista. Porque se eu atendo, por exemplo, um paciente de 78 anos, com uma dor limitante, uma dor intensa, limitante, ele já usa várias medicações, diabetes, hipertensão, coronariopatia, e assim, por que eu vou colocar mais remédio nessa pessoa? Por que eu vou colocar muitas medicações via oral que podem causar efeitos colaterais importantes, se eu tenho algo que pode resolver o problema da dor de forma minimamente invasiva, né, e dispensar o uso dessas medicações, ou pelo menos de uma grande parte delas. Então, isso é um diferencial grande. E o conceito de dor total? Essa parte, eu queria que você também me explicasse um O que é pouquinho isso, né? o que é dor total? O que é isso? Assim, a dor, ela é o começo de tudo. Ela é o começo de tudo, o paciente com dor. Agora, todo mundo aqui que já teve uma dor de dente, uma dor no joelho, uma dor no ombro, sabe como é limitante você ter dor. Então, chega um momento, principalmente a dor crônica, chega um momento que o menor dos problemas é a dor. Porque a pessoa já não dorme, ela não come, ela já afetou toda a estrutura familiar dela, ela já pensou em morrer várias vezes, já tenho vários pacientes assim. Então ela já pensou em morrer, se matar, jogar na frente de um carro, então, assim, de dor insuportável, né? Então assim, afeta o ambiente social, né? Ninguém mais não convida não, porque só fica reclamando, chega a gente já vai ter que voltar porque tá sempre reclamando de dor e nem tem nada. Vai no médico, diz que não é nada, isso aí é frescura. Então, assim, essa parte, isso é a dor total. A gente tem uma coisa interessante, João, que no Brasil, nós somos um povo de muita fé. Né? Então, o enfrentamento da doença, e isso é em qualquer doença, né? O enfrentamento da doença no Brasil ele é diferente, porque Deus vai me ajudar. Porque se está acontecendo isso, tem uma razão, tem um porquê, mas Deus está do meu lado. Deus vai me prover, Deus vai melhorar. Então, essa parte espiritual, que também está envolvida no conceito de dor total, né? Então, isso faz muita diferença no Brasil. Então, a fé das pessoas é um diferencial também. Ótimo, eu gostei muito de saber disso, porque a gente sempre vê que a fé, o pensamento no abstrato, a meditação, a religiosidade, ela estimula sistema linfático, Dopaminérgico, o sistema também, me fugiu a palavra aqui agora, imunológico, o sistema imunológico, mas eu não tinha pensado dessa forma da dor. Então, quer dizer, a fé todo esse pensamento abstrato, seja meditação, seja, né, de qualquer esfera, ela é muito poderosa. É o Sim, que você está me e dizendo. isso que a gente fala até na E no- dor é o tratamento complementar, né? É o adjuvante. Então, assim, uma atividade física, meditação, qualquer coisa que você, Tai Chi Chuan, qualquer coisa que você possa fazer que te regule a mente, você pode fazer que vai ter resultado. Música, instrumento, tudo E isso por isso que então a gente está lidando ali não só com a dor física, né? Mas é uma dor de uma forma mais ampla. a Então, consciência da dor. contemplando a pessoa, né? Todo o estado da pessoa, tanto emocional quanto físico. E eu queria saber também, aqui já é um tema também bastante interessante, porque alguns pacientes, né? Eles rodam por vários médicos, porque tanto paciente ele passa por diversas áreas, diversas especialidades, até chegar ao médico da dor. Isso é muito comum no teu Muito consultório? comum. Queria que você falasse. Isso é muito comum. Eu recebo pacientes que vêm encaminhados de outros médicos, né? Assim, que já exauriram tudo que eles podiam fazer na especialidade deles, e aí eles mandam para mim com uma cartinha de encaminhamento, ou eu recebo pacientes que eles já vêm com uma pasta imensa de exames, assim, ninguém diz o que eu tenho. Todo mundo fala que o que eu tenho que os meus exames são todos normais e usa a palavra mesmo dizer que está com frescura, né? Então assim, mas assim, o corpo do paciente que tem dor, que ele tem alguma coisa que gerou a dor no momento, de repente aquilo até cicatrizou, mas a dor continuou, né? Então assim, por quê? Porque o corpo ele aprende a doer.
Ele aprende. A tua mente aprende. Não, isso aqui está doendo. Está sentindo dor, sim. Ele libera substâncias inflamatórias, substâncias nociceptivas e que vão fazer o corpo doer mais. Qual é o meu papel nessa história? É fazer o corpo desaprender a doer. Então, quando a gente interrompe a transmissão da dor pelos bloqueios, eu estou ensinando o corpo que não tem mais com o que ele se preocupar. Vai pensar em outra coisa. Entendeu? Então, assim, e o doente que vai, na maior parte dos médicos, ele é de fato, às vezes, ignorado, sabe? Assim, é tratado como o paciente que dá problema, o paciente que não tem nada, né? Assim, é o paciente estorvo, né? Então, não vai no médico da dor que resolve. E você percebe assim que tem um erro também muito frequente, você gostaria de destacar qual seria o maior erro no manejo da dor? Sim, a gente volta na escala analgésica, a gente volta nos tipos de dor, e o maior erro é tratar a dor apenas como tem dor ou não tem dor, é fraca ou ela é intensa. Então, assim, é fazer aquela receita padrão que tem tudo e não tem nada. Né? Então, esse é o maior erro que eu vejo. Porque se você trata a dor como uma coisa só, você vai errar. Então, você tem que saber qual é o tipo de dor, em que local ela originou, qual é o estrago que ela fez na vida do paciente e aonde é que você precisa fazer o remendo. Tem alguns pacientes, João, que às vezes ele chega, ele vai andou por um monte de canto e na hora que eu começo a conversar com ele, ele olha, você está aqui comigo como se fosse um pano encardido. Sabe aquele pano que você tem que botar na máquina, bater na que boa? E aí você resolve um pouco dos problemas, aí você levanta ele assim e diz assim, peraí, deixa eu ver agora aqui onde é que eu vou mexer. Então você tem que tentar começar o tratamento passando aqui boa, para depois você conseguir corrigir ponto a ponto que tem de alterado. Eu queria até aproveitar esse gancho também e você me fez lembrar a respeito de diagnóstico, né? Porque muitos pacientes, eles estão rodando, eles não têm um diagnóstico. Quer dizer, ele está com a dor ali, ele não sabe qual que é a causa para aquela dor. Então, é que nem você falou, então se não pegar esse pano encardido, se não esclarecer, vai ficar só tratando um sintoma e não resolve a doença. E não vai descobrir. Eu vou te interromper. Isso aí é muito interessante, porque assim, tem uma coisa que a gente precisa lembrar, é que assim, é óbvio que existem dores que, dependendo do diagnóstico, ela pode ser cirúrgica. Né? E isso a gente tem que ter muita honestidade de dizer que assim, se você tem uma hérnia de disco que está te causando uma compressão, que está causando uma dor intensa, né? Assim, claro que existem hérnias que podem ser absorvidas e tudo, mas ela pode ser cirúrgica também. Então eu não posso segurar o paciente para mim e dizer assim, eu vou tratar isso aqui. Eu disse, não, peraí, vamos fazer uma avaliação aqui com o cirurgião para ver se você tem necessidade de fazer essa cirurgia ou não. Né? Se não tiver, às vezes até tem, mas o paciente tem muita idade, tem comorbidades e ele não tem condição de operar. E aí eu me divirto. Né? Então aí eu brinco, brincar é até feio, né? Mas eu me divirto ali na forma de dizer que a gente tem como usar todo o arsenal. Exatamente. Você oferece o seu melhor e você fica feliz com o resultado. É uma diversão isso. porque você está tratando e você vê aquele bem-estar e isso gratifica demais. Mas aproveitando a diversão e um pouquinho de polêmica também, polêmica porque as pessoas desconhecem, né? Eu quero saber a respeito do canabidiol. Para que funciona, quando indicar, como é que você está enxergando? O canabidiol dá um podcast exclusivo, né? Porque o canabidiol, ele realmente é uma quebra de paradigma atualmente. E assim, a gente está naquela fase onde todo mundo está querendo prescrever canabidiol e todo mundo está querendo usar canabidiol. Né? Então, às vezes chega e você, eu posso usar isso? Não, para você não é indicado, não. Porque assim, ela não é para tudo. Tá aquela panaceia, né, de todo mundo querendo usar o canabidiol, mas existem algumas situações específicas que é espetacular. O resultado tem sido realmente espetacular. Então, tanto no tratamento da dor, no restabelecimento de ciclo de sono e de ansiedade. Né? Então, assim, são coisas que, na minha área, tem sido assim, excepcional o canabidiol. E você me fez pensar que a gente vai conversando e o assunto vai surgindo, vai floreando, né? Ele vai crescendo. Eu estava aqui, né, pensando também num assunto que também geraria um podcast, um bate-papo longo a respeito, que são certas doenças da moda. Então tem muita coisa que vai surgindo e ganha uma força por conta da rede social, YouTube, Instagram. Então de repente você tem ali muita endometriose, né? A endometriose está na boca do povo, de repente por exemplo, lipedema.
Então nós temos tantos assuntos assim. E Tem diagnósticos ultimamente incorretos, né? você e aí acho que assim tem outras áreas, na psiquiatria também, né? Tem o TDAH, tem doença do espectro autista. Então, tem coisas que a mídia, ela Promove. promove. E como é que faz, assim, no teu dia a dia, quando você recebe essas enxurradas, assim, para você Você separar sabe o qual joio é, do trigo? você sabe qual é a doença do momento? Fibromialgia. Então, tem vários diagnósticos dados de forma incorreta de fibromialgia e eu recebo pacientes, ó, fui no médico tal e disse que eu tenho fibromialgia. Eu disse assim, ó, eu vou te dar uma má notícia que eu acho que você não tem fibromialgia. E fibromialgia é uma coisa que eu vou te falar, João, eu adoro tratar fibromialgia. Porque a paciente chega, é um negócio assim que dá resultado, sabe? A paciente chega depressiva, várias já tentaram se matar, sabe assim, tem histórico sim de ideação suicida, sabe assim, então elas voltam, eu tenho um paciente com menos de 2 meses de tratamento, sabe? Então assim, ela já voltou a algumas atividades, perdeu peso, porque às vezes o tratamento leva à perda de peso natural, né? Mas o grande problema é que hoje a fibromialgia ela foi reconhecida por lei como uma deficiência física. Então o paciente passa a ser PCD. E às vezes quando a pessoa entra no consultório, né, eu fui diagnosticado com fibromialgia, ela quer receber de fato o diagnóstico de fibromialgia e receber o benefício de ser fibromialgia. Mas não é todo mundo que tem. E isso é ruim porque atrapalha quem é de verdade. Entendeu? E tem muita paciente com fibromialgia mesmo, né? Assim, é real. E qual é o grande problema da fibromialgia? É que o diagnóstico é clínico. Né? Eu tenho algumas alterações que aparecem na polissonografia, que é a paciente de fibromialgia, ela não descansa durante o sono não é restaurador, e é por isso que ela amanhece o dia cansada. Então, na polissonografia, eu vejo ali micro despertares, né? Vejo que ela não entra ali na fase 3 do sono, que é a fase de descanso, mas não é todo mundo que é assim. Não é todo mundo. E falando aqui agora, assim, você está contando essa história do paciente também, tem uma pergunta que eu sempre gosto de quando eu estou conversando com um colega. É, você poderia contar um caso, assim, dentro da sua carreira, né? Um paciente que você atendeu, não precisa citar nome, mas assim, que te traz uma lembrança forte? Você poderia Nossa, eu vou compartilhar com ser a gente? injusta, até porque eu acho que minhas pacientes vão assistir esse programa. Porque tem uma coisa assim que para mim não é defeito, sabe assim, eu gosto de, e a gente volta no conceito de dor total, né? Então assim, eu acabo criando um certo vínculo com os meus pacientes, né? De entender como ele vive, de entender o que ele faz, né? Eu tenho um paciente que ele é montanhista. Sabe assim? E ele faz, os outros eu quero continuar fazendo. E disseram para mim que eu não era para fazer mais. Eu digo, não, você vai continuar fazendo. A gente vai tentar colocar você na sua linha de vida normal, né? Eu vou ser até um pouquinho injusta. Eu tenho uma paciente hoje que ela recebeu um diagnóstico incorreto, ela fez um procedimento que não houve melhora, né? Ela tem uma resistência grande hoje a fazer procedimentos invasivos, justamente porque ela teve um insucesso no procedimento, Se né? decepcionou Se demais. decepcionou demais. E de fato ela tem razão, porque ela fez um procedimento que era para ela sair sem dor, e quando ela terminou o procedimento, que ela acordou, ela estava com uma dor pior do que quando ela tinha entrado. É, isso é E assim, lamentável. e era realmente um diagnóstico que foi equivocado, que ela não precisava ter feito, e aí hoje, que eu preciso fazer um procedimento simples, que é o de radiofrequência de occipitais. O caso dela foi uma neuralgia do trigêmeo, ela fez um procedimento incorreto, depois ela evoluiu com uma dor orofacial atípica, né, que na verdade eu acho até que era o diagnóstico inicial, né, uma cefaleia de origem cervical e occipital, e hoje que a gente descobriu que dá para fazer apenas uma radiofrequência de nervos occipitais, ela tem medo de fazer. E é um procedimento muito mais simples do que foi o que ela fez. É, isso marca demais, né? Sim, Infelizmente, esses casos o chegam trauma, e né? aí a gente tem que trabalhar de uma maneira com muita paciência, né? Acredito que, mas eu acho que o convencimento ele vem com o tempo também, né? Ele vem com o tempo, o amadurecimento. O problema é realmente vencer essa resistência, não é tarefa fácil. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre a docência. E eu queria saber como que a Já docência, até né, sorri, né? ela influenciou sua vida como médica. Né? João, a gente tem que falar a verdade, né? Mas eu tenho 25 anos de medicina e eu tenho quase 20 de docência. Então eu comecei a dar aula muito cedo.
né? Então foram 3 anos de residência, e eu vim para cá, a faculdade de medicina estava recém começando, prestei o concurso e eu sou professora da Universidade Federal de Rondônia desde 2006. Né? Então, vamos fazer 20 anos de docência. E hoje é difícil separar quem eu sou como professora e quem eu sou como médica. Porque quando você dá aula, e você dá aula, você sabe disso, você precisa pensar no que você está fazendo. E você precisa sempre saber se o que você está fazendo é realmente o certo. Né? Então você fica mais crítico quando você ensina, você fica se cobrando por atualização quando você ensina, né? Porque você realmente tem que fazer dentro do que está na regra. Né? Então isso sim me tornou uma médica muito mais crítica. Né? Eu sou muito mais crítica dos procedimentos, tenho o mestrado, o doutorado me trouxeram isso também, né? A análise crítica da literatura. Você não, e a gente fala isso para os alunos, né? Não acredite em tudo que eu digo. Você vai desenvolver a sua forma, você tem que analisar coisas, inclusive me ensinar. Quando você aprender mais do que eu, você volta aqui e me ensina. E agora tem uma coisa muito interessante, que você deve viver isso também, é você ver o futuro das pessoas, né? É você saber que ela vai aprender aquilo e que ela vai crescer. Hoje, quando eu vejo os alunos da Unir, né, assim, os alunos que se formaram na primeira turma, alguns até eu já me tratei com eles, né? O Stênio é um exemplo, posso falar, né? O Stênio é meu dermatologista, o Gasparello, que é cardiologista, a Luana, que atende o meu filho, a Luana endocrinologista, então assim, a Gabriele Gadelha, que atende no meu prédio. Então são nomes assim de pessoas que brilham, né? Então assim, você vê a história dessas pessoas que você viu começar e que você tem um pouquinho ali de interferência no que eles são hoje, isso é gratificante demais. É muito bom. E tem também, quando eu estou ali também lidando com alunos, eu sempre gosto de refletir, o conhecimento ele não é exclusivo de ninguém, né? Então, nós temos aí internet, nós temos muita coisa, material didático, cursos online, cursos presenciais. Então, o acesso ao conhecimento hoje, ele não é difícil. Então, a pessoa que quer buscar, ele vai chegar ao conhecimento. Então, essa troca de informações, né, você tem que estar atualizado, o aluno ele aprende, ele te ensina, isso eu acho muito gratificante, né? Você impactar as pessoas de forma positiva e essas pessoas, elas vão tratar de outras e talvez de nós mesmos. Outra coisa também que eu acho interessante de quem está na docência é você compartilhar conhecimento. Porque a gente vê, às vezes, tem colegas brilhantes, é muito bom, mas às vezes o colega, por um motivo ou outro, a gente entende, ele não entra nesse caminho. Mas eu acho legal quando o colega, Quem ensina quando o aprende, médico né? ensina, porque Aprende. assim ele está compartilhando tudo que ele acumulou de experiência, de estudo, com alunos, com médicos, com pós-graduandos. Eu acho isso uma ferramenta, acho isso muito bacana. Quando o médico... Eu tive um professor que ele costumava dizer isso, assim, ensinar é a última fase do aprendizado e é por isso que vocês apresentam o seminário. Porque, de fato, quando você está ensinando, você está ouvindo o que você está falando e você está revendo o assunto. Quantas vezes, às vezes, você tá dando aula de um assunto, olha, nunca tinha pensado nisso aqui desse jeito. Não acontece isso? E tem que revisar. Olha, isso aqui é mais simples se eu olhar dessa forma. Então, aí você descobre que você, olha, isso aqui... Então, você está sempre se cobrando, você está sempre aprendendo quando você ensina. É fantástico. Doutora Ellen, a conversa aqui está extraordinária, né? Muito conhecimento, você está trazendo aqui muita clareza, humanidade, a gente percebe isso. Obrigado por compartilhar essa experiência. E para fechar com a sua frase, a dor existe, sofrer é opcional. Eu queria que você deixasse aqui as considerações finais, se quiser divulgar onde você atende, né? Porque muitas pessoas que vão assistir, eventualmente, se precisar, podem te procurar. Então, eu queria que você encerrasse aqui com a sua fala final. Tá? Eu uso sempre a minha frase que a dor existe, sofrer é opcional. Né? Então, assim, realmente a dor está ali, né? Se você busca o tratamento, obviamente você vai ter um bom resultado, né? Vai melhorar. Eu hoje atendo em 2 lugares. Na verdade, o meu consultório, a clínica é na Júlio de Castilho, no Smart Office, né? Júlio de Castilho, para dar o endereço? Pode. Tá. 846, sala 206, a clínica fica ali. E os procedimentos que eu faço no Hospital da Unimed, né? Onde eu mais atendo.
Bacana. Tinha alguma mensagem que você gostaria de dar aí para os seus pacientes, quem está te vendo, alguma mensagem final? A dor existe, sofrer é opcional. Muito obrigado. Então, esse foi mais um Alpha Clean Educa. Espero que vocês tenham gostado e continuem nos assistindo. Até a próxima.